é que não é apenas o fenômeno da intolerância à lactose que determina sintomas como distensão, gases, prisão de ventre, diarreia. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo e há mais de 20 anos eu me dedico a cuidar de pacientes portadores de alergias alimentares tardias. Por que pessoas diagnosticadas com intolerância à lactose não conseguem resolver todos os seus problemas digestivos? Essa é uma das questões assim muito importantes que nós temos visto na nossa prática clínica. É exatamente isso. A pessoa foi num serviço médico, seja ele qual for, de nutrologia, de gastroenterologia, foi diagnosticada com intolerância à lactose, removeu a lactose da sua dieta e continua tendo sintomas digestivos. Continua tendo mal-estar, continua tendo fadiga, continua tendo distensão abdominal, continua tendo às vezes diarreia ou prisão de ventre. Por que essa pessoa não está melhorando? Esse é um ponto muito importante na atualidade de hoje, em que praticamente o mundo todo se encontra focado na questão do funcionamento do aparelho digestivo. Ou seja, o aparelho digestivo, o intestino, ele passou a ser o centro das atenções médicas, porque o aparelho digestivo, em especial o intestino, ele é um órgão neuroimunoendócrino, ou seja, o intestino ele controla tudo o que acontece no nosso organismo. Ele é onde tudo que a gente, digamos assim, assimila do mundo passa a fazer parte do nosso corpo através da absorção intestinal. Bom dia. Então, vamos lá. Essa questão da pessoa ser diagnosticada com intolerância à lactose e não conseguir resolver os seus problemas digestivos ou os outros problemas que estão associados ao seu problema digestivo, ela passa por uma questão muito importante. É que não é apenas o fenômeno da intolerância à lactose que determina sintomas como distensão, gases, prisão de ventre, diarreia, mau funcionamento digestivo. Existem outras causas. A pessoa pode ter intolerância ao glúten, seja ela causada pela doença celíaca ou pela dita sensibilidade ao glúten não celíaca. A pessoa pode ter um sobrecrescimento fúngico no intestino ou um sobrecrescimento bacteriano. E tudo isso vai ter, essas coisas, esses outros diagnósticos vão ter sintomas semelhantes, né? Então, olha que coisa interessante que eu vou falar para vocês. Existem pessoas que elas são geneticamente definidas para serem intolerantes à lactose, que é o meu caso, tá? Por quê? Porque essas pessoas descendem ou são pertencentes às seguintes etnias. Ou são asiáticos japoneses, em especial japoneses, ou são africanos ou de origem africana, de ascendência africana, ou são populações indígenas ou descendente de indígenas, tá? No meu caso, eu sou descendente de indígena. Eu tive um bisavô que era Mura. Então, o que acontece? Essas populações, japoneses, africanos e índios, essas populações ficaram milhares de anos sem sofrer exposição à lactose, ok? Porque não era comum nessas populações, nos últimos 16 mil anos, por exemplo, a comer alimentos que contêm leite de outros animais. Essas populações não eram expostas à lactose. Diferente das populações do norte da Europa, que há mais ou menos 10 mil anos se consome, esses povos consomem leite e seus derivados. Então essa população é exposta à lactose. Olha que coisa interessante. Aqueles indivíduos que pertencem às populações do hemisfério norte, em especial na Europa, o que acontece? Houve uma criação de um hábito alimentar de se consumir alimentos com lactose. Então isso criou uma seleção. Vocês imaginam o seguinte, há 10 mil anos atrás, se uma criança ingere um derivado de leite de vaca, ou leite de vaca propriamente dita, essa criança, tá? Oi, Michele, tudo bem contigo? Essa criança
naquela época, há mais de 10 mil anos atrás, a probabilidade dessa criança vir a ter um problema digestivo que culminaria com uma desnutrição ou até mesmo com a sua morte era muito grande. Então o que aconteceu? Essas populações nórdicas da Europa foram selecionando, né, geneticamente, aqueles indivíduos que tinham intolerância à lactose, eles iam morrendo e não iam ter descendentes. Aqueles indivíduos que não tinham intolerância à lactose passaram a existir, passaram a se multiplicar, passaram a se reproduzir e os seus descendentes adquiriram essas características genéticas de serem tolerantes à lactose. O mesmo não acontece com os povos que vivem abaixo da linha do Equador ou nessa faixa intermediária que fica abaixo do extremo norte da Europa, ok? Que é o caso dos africanos, que é o caso dos japoneses, que é o caso dos latino-americanos, dos índios latino-americanos. Então, essas pessoas que vivem nessas regiões ou têm ascendência indígena, negra ou asiática, essas pessoas ficaram pelo menos 16 mil anos da história da humanidade sem se expor ao leite de vaca ou de outros animais. Então, os descendentes dessas pessoas não precisavam desenvolver a produção da enzima lactase no intestino para digerir leite. Então, tanto faz você nascer com a característica de ter a enzima para digerir depois que você se torna mais velho ou não. Então, na verdade, nessas pessoas, a enzima lactase, que é a enzima que digere a lactose, ela permanece até a primeira infância e depois, gradativamente, ela vai parando de ser produzida, entende? Então, por isso é que as pessoas desenvolvem a intolerância à lactose quando elas se tornam adultas, tá? Então, aqueles indivíduos que geneticamente foram programados para pararem de produzir a lactose a partir da primeira infância, eles estão, geneticamente, vão ser intolerantes à lactose. No caso dos japoneses, se diz que 70% dos japoneses são intolerantes à lactose. Houve uma interrupção. Bem, o que acontece hoje, tá? Isso é uma situação muito importante. Nem todas as pessoas que apresentam intolerância à lactose têm genética para ter intolerância à lactose. Olha como as coisas elas vão se tornando mais complexas, tá? Nem todo mundo que tem intolerância à lactose ou que desenvolve intolerância à lactose tem genética para desenvolver intolerância à lactose. Por quê? Esse é um detalhe, esse é um fator de complicação. E são exatamente esses indivíduos que não têm genética para ter intolerância à lactose e que passam a desenvolver intolerância à lactose, que são pessoas que precisam ser estudadas clinicamente com mais profundidade. Por quê? Porque esses indivíduos eles têm uma intolerância à lactose que a gente chama de secundária. A intolerância à lactose primária é aquela que o indivíduo já nasce geneticamente programado para tê-la. Isso não quer dizer que ele vai desenvolver. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma genética de ter intolerância à lactose porque tenho ancestralidade indígena, ok? Porém, eu ainda não desenvolvi. Pode ser que eu vá desenvolver ou não. Ou seja, o fato de eu ter um gene não quer dizer que eu vá desenvolver isso daí, tá? Então, os indivíduos que não têm intolerância à lactose genética e que desenvolvem a intolerância à lactose, essa informação, ela é a informação de que esse indivíduo está tendo uma inflamação no seu intestino. O intestino, lembrando, é um tubo, o intestino delgado é o local onde a gente produz a lactose. Existem dois intestinos, existe o intestino delgado, que é onde acontece a absorção dos alimentos, e existe o segundo intestino, que é o intestino grosso, que é onde os alimentos são eliminados, ok? Então, a intolerância à lactose, ela diz respeito, ela acontece no intestino delgado, onde os alimentos são absorvidos. Quando a pessoa tem intolerância à lactose, que ela ingere alimentos que contêm a lactose, ela não consegue digerir o açúcar, esse açúcar fermenta, e aí, ao fermentar, ele gera gases,
gera cólica, gera diarreia, gera dor, gera distensão abdominal. Então, para a gente manter o nosso raciocínio, a gente precisa entender o seguinte: se a pessoa não é geneticamente preparada, desenhada para ter intolerância à lactose, e ela passa a desenvolver uma intolerância à lactose, significa dizer que existe alguma coisa no intestino delgado que está lesionando a parede do intestino delgado, porque as células que produzem a lactose, elas estão na parede do intestino delgado. Então, se essas células sofrerem um processo inflamatório, elas param de produzir a lactose. Então, a intolerância à lactose pode ser uma informação de que está havendo uma inflamação no intestino. E aí é o ponto importante, que pode ser causado por intolerância ao glúten, pode ser causado a intolerância a outros alimentos, pode ser causado por sobrecrescimento bacteriano intestinal, tá? Tá crescendo bicho no intestino da pessoa, pode ser causado por intolerância, pode ser causado por crescimento fúngico. Aliás, aqui no Amazonas é muito comum crescer fungo no intestino das pessoas. Muitas pessoas que eu já diagnostiquei intolerância à lactose aqui em Manaus, essas pessoas estavam tendo crescimento fúngico no intestino, estava crescendo fungo no intestino. E olhem o que acontece. Enquanto o fungo cresce no intestino e cresce na vagina, até aí tudo bem, tá? Você tem uma situação de candidíase de repetição, porque esse fungo está no intestino. Aí você trata com a pomadinha, não vai resolver, porque a origem, o local onde ele está escondido, tá? O fungo é no intestino. Agora, olhem como isso é complicado. Se a gente encontra um paciente que tem câncer, um paciente que tem fungo no estômago ou fungo no esôfago, tá? Isso é uma coisa, tá? Que, Jamires, eu vou responder já, tá? Essa tua pergunta é extremamente relevante, tá? Só para me concluir o raciocínio. Se a gente encontra numa endoscopia digestiva fungo no estômago ou fungo no esôfago, esse paciente ele deve estar com algum problema de saúde muito grave, ele deve estar com um problema de imunidade muito baixa. Esse paciente ou está com uma infecção muito severa, uma tuberculose, ou esse paciente pode estar com câncer, tá? Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado quando faz diagnóstico dessas coisas no organismo. A nível do intestino, a nível da vagina, não precisa se preocupar. Isso daí pode ser apenas um desequilíbrio intestinal, uma má alimentação, uma sensibilidade a algum alimento. Isso que a minha amiga Tamires perguntou, isso é muito importante. Muitas e muitas vezes, as pessoas que têm síndrome do intestino irritável, elas podem ter intolerância à lactose. E a intolerância à lactose pode ser uma das causas da síndrome do intestino irritável. Como eu disse no início dessa live, nem sempre o diagnóstico da intolerância à lactose é, por si, o diagnóstico final do problema. Né? Às vezes, a intolerância à lactose pode ser o primeiro sinal de que está acontecendo um adoecimento no intestino que precisa ser aprofundado, que precisa ser conhecido mais em profundidade, que precisa ter uma atenção mais detalhada, precisa aprofundar. Às vezes é um primeiro diagnóstico que, se for feito muito bem, louvável, tá? Muito interessante. Lembrando que o diagnóstico da intolerância à lactose ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito através de um teste em que a pessoa ingere a lactose no laboratório e o seu sangue é medido a cada 30 minutos, pelo menos 6 vezes ou 3 vezes. E nesse teste, se ao longo das 3 horas do teste a glicose da pessoa, após ela ingerir a lactose, subir acima de 20 nanograma por ml, tá? Acima de 20, ou seja, se você foi fazer o teste da intolerância à lactose, sua glicose está 80, tá? Você tomou a lactose, meia hora a 1 hora depois, a sua lactose subiu acima de 100, significa dizer que você tem a sua enzima lactase funcionando, você não é intolerante à lactose. Se por acaso você ingerir a lactose, tá? E essa lactose, ela não passar
de 20 miligramas por nanograma por decilitro acima do valor inicial, ou seja, se ela não passar de 100, se for 80 o teu basal da glicose, significa dizer que você não tem lactase, ou seja, que você é intolerante à lactose. Então, esse teste é um teste clássico, tá? Mas não é o melhor teste. Eu vou dizer por que ele não é o melhor teste. O melhor teste para intolerância à lactose é o teste do hidrogênio expirado, tá? O teste do hidrogênio expirado é um teste que você dá a lactose para a pessoa tem que estar em jejum, tá? Tem um método para fazer isso. Normalmente esse teste ele é feito em clínicas, em consultórios, tá? Então a pessoa ingere a lactose e quando a lactose ela não é digerida, quando a pessoa tem intolerância à lactose, ela passa a produzir, essa lactose ela vai fermentar no intestino, ela vai produzir hidrogênio. Olha que coisa interessante. E esse hidrogênio vai fazer com que cause distensão, tá? E pode causar diarreia, ok? E esse hidrogênio, ele vai sair de dentro do intestino, cair na corrente circulatória e vai sair pelo pulmão. Então, quando a pessoa tem intolerância à lactose, a produção de hidrogênio do pulmão dela dá uma subida, tá? Quando ela ingere a lactose. Isso em torno de 45, 90 minutos, tá? Então sobe essa produção de hidrogênio, isso é detectado nas máquinas que fazem esse procedimento de medir o hidrogênio, e aí está claro que essa pessoa é intolerante à lactose. Agora notem o que tem de interessante. Existem duas situações em relação à intolerância à lactose. Existe a situação em que há intolerância e existe a situação em que há má absorção. A intolerância é quando a pessoa ingere a lactose e essa lactose ela produz uma quantidade grande de hidrogênio, tá? No teste do hidrogênio expirado. Quando a pessoa não produz hidrogênio, mas ainda assim essa pessoa tem sintomas, desconforto, ou diarreia, ou mal-estar, se diz que ela tem má absorção à lactose, ou seja, o teste de hidrogênio ele permite a gente fazer dois diagnósticos digamos assim, de não funcionamento adequado do organismo em relação à lactose. A pessoa pode ter intolerância e ela pode ter má absorção. Ou seja, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Porém, a ênfase dessa live é no sentido de que a tentar responder essa pergunta: por que o diagnóstico de intolerância à lactose pode não ser suficiente para resolver problemas digestivos crônicos? Por isso, porque a lactose pode ser uma intolerância primária, que a pessoa já tem uma predisposição a ter intolerância, ou seja, ela é geneticamente programada para ter intolerância, e pode ser secundária, porque está acontecendo algum processo inflamatório no intestino dessa pessoa. E esse processo inflamatório pode ser resultado de medicamentos que essa pessoa está tomando, anti-inflamatórios, pode ser resultado dos prazóis que ela está tomando na vida, pode ser consequência de um crescimento bacteriano, pode ser a consequência de um crescimento fúngico, que aqui no Amazonas é muito frequente, e pode estar associado com candidíase de repetição, pode estar associado também à síndrome do intestino irritável, ou seja, está havendo uma alteração da motilidade intestinal da pessoa. Então, é muito frequente, isso daqui há muitos anos a gente tem visto aqui na nossa prática clínica, pacientes que foram diagnosticados com intolerância à lactose, retiraram a lactose da sua dieta e continuaram se sentindo mal, continuaram tendo sintomas digestivos, como gases, como prisão de ventre, como cólicas, como distensão abdominal. E essas pessoas ficam confusas. Nossa, mas eu tenho intolerância à lactose, eu tirei a lactose da minha dieta e continuo tendo problema. Então a explicação é essa, é de que a questão do intestino ela é muito mais ampla do que simplesmente o diagnóstico de intolerância à lactose. O diagnóstico de intolerância à lactose ele está dentro de uma coisa, de um algoritmo que a gente usa aqui na clínica, um algoritmo muito forte, esse algoritmo para diagnóstico de síndrome de intestino irritável.
mas que serve para a gente tratar pessoas com outros problemas de saúde. Pessoas que apresentam sintomas recorrentes, alérgicos, como rinite, sinusite, bronquite, asma, pessoas que apresentam problemas como urticária recorrente, crônica, pessoas que têm problemas de doenças autoimunes, como esclerose múltipla, tireoidite de Hashimoto, artrites que não se resolvem apenas com os tratamentos que estão sendo feitos, pessoas que têm fibromialgia, né? Ou seja, o intestino inflamado, com intolerância à lactose ou não, tá? E regra geral, todas as pessoas que têm, a grande maioria das pessoas que têm intolerância ao glúten, tem intolerância à lactose. Pessoas que têm sobrecrescimento fúngico, têm intolerância à lactose. Pessoas que têm sobrecrescimento bacteriano, têm intolerância à lactose. Pessoas que têm alergias alimentares tardias, têm intolerância à lactose. Isso acontece porque o intestino está inflamado. E se o intestino estiver inflamado, isso vai ter uma repercussão na vida da pessoa como um todo. Porque o intestino, ele tem um sistema nervoso, que é chamado de entérico. Esse sistema nervoso, ele está ligado com o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo controla 90% de tudo que acontece no nosso organismo, inclusive a função cerebral. Não é difícil, é muito comum nós encontrarmos pessoas que se apresentam aqui no consultório com ansiedade, com depressão, com distúrbio do sono, intolerantes, impacientes, irritadas, infelizes, porque o seu intestino está inflamado. O intestino é considerado hoje o segundo cérebro. Minha opinião sincera é de que essa nomenclatura ela é um pouco equivocada, porque na verdade o intestino, ao longo da nossa evolução, ele foi o cérebro primordial. Ele é, na verdade, o primeiro cérebro. É onde a gente primeiro tem contato com a natureza. O primeiro contato que a gente tem com o mundo que nos cerca é através do intestino. O intestino é um órgão gigantesco, não parece, mas ele é gigantesco. A grandeza do intestino se oculta numa estratégia que o intestino tem de ter chanfraduras. Assim, o intestino não é um órgão, a parede do intestino, o tubo do intestino não é um órgão liso, ele tem chanfraduras. Essas chanfraduras do intestino fazem com que ele tenha uma área de exposição, de contato com os alimentos, com as bactérias, com fungos, com tudo que passa no intestino, gigantesca. Tá? É como se a gente pudesse espalhar o intestino no chão, ele seria do tamanho de uma quadra de tênis. Tá? Imaginem vocês uma área de exposição, uma área sensitiva, uma área de absorção do tamanho de uma área de tênis, de uma quadra de tênis. Imagine se saísse de nós uma placa, né? Para a gente, se o intestino fosse externo, se fora de nós tivesse uma placa. Essa placa seria enorme, né? Assim, fora de nós ligada por um cordão que seria o nosso cordão umbilical, né? Fora de nós, assim, para captar todos os nutrientes que a gente precisa para viver. Essa área gigantesca do tamanho de uma quadra de tênis é o nosso intestino e ela está aberta dentro de nós. Por isso, essa área gigantesca que tem embaixo dessa área, tem uma inervação que conecta com o nosso sistema nervoso. Essa área extensa de sensibilidade, ela gera uma informação para o nosso cérebro. Tá? Essa informação, ela vem através dos neurotransmissores que são produzidos dentro da luz do intestino. Todo o triptofano que você ingere vai resultar na serotonina que vai ser produzida no seu organismo. Toda a tirosina que você come nas proteínas vai formar a dopamina que circula no seu sangue, vai funcionar no seu cérebro. Todos os neurotransmissores que são produzidos na nossa mente, que fazem nós pensarmos, sentirmos, intuirmos, esses neurotransmissores, eles são produzidos no nosso intestino, nessa gigantesca área do tamanho de uma quadra de tênis. E é por isso que quando essa gigantesca área do tamanho de uma quadra de tênis, que é o nosso intestino, se encontra inflamada, se encontra intolerante à lactose, se encontra intolerante
ao glúten, se encontra intolerante. Ou inflamatoriamente a fungos, a bactérias, e que na sua base, por trás, é inervada por um sistema nervoso entérico, isso tem uma repercussão absurda, enorme no nosso comportamento, na nossa visão de mundo. Por isso é que uma pessoa que tem o seu intestino inflamado, como é o caso da síndrome do intestino irritável, essa pessoa ela tem dificuldade para ser feliz, ela tem dificuldade para ter uma vida com energia, ela tem dificuldade para ser uma pessoa eficiente, eficaz no seu trabalho. Essa pessoa vive em luta porque o intestino inflamado ele subtrai a energia da vida, porque é dele que nós obtemos a energia visceral para sermos o que somos. Então, eu vou colocar uma coisa muito importante para vocês aqui, extremamente importante. Todo mundo pensa que nós temos 5 sentidos, não é isso? Audição, paladar, olfato, tato, a questão do nariz, o olfato, né? 5 sentidos. Nós temos, na verdade, 7 sentidos. O 6º sentido, tá, é aquele que informa o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Todas as vezes que você percebe o seu batimento cardíaco, percebe o movimento dos seus intestinos, tá, você está tendo uma coisa chamada introcepção. Essa introcepção é a percepção do que está acontecendo dentro do seu corpo. Quando você está tendo uma cólica menstrual, isso é uma introcepção. Quando você está tendo uma diarreia, e todo o sentimento que vem acompanhando uma diarreia, isso é uma introcepção. E essa informação é levada para o seu cérebro, e isso daí vai ter uma consequência, um julgamento, uma percepção, isso vai se conectar com a visão que você tem do mundo, com a percepção que você tem do mundo. E o 7º sentido, tá, é aquele que diz respeito à percepção do nosso corpo, a expressão facial que você tem. Você está rindo? Isso daí é uma informação que você está dando para o seu cérebro. Você está preocupado? Isso é uma informação que você está dando para o seu cérebro. A postura do teu corpo é uma informação que você dá para o cérebro. O Nietzsche dizia, o filósofo Nietzsche, ele dizia que ao olhar como uma pessoa anda, você sabe se essa pessoa está vivendo a vida que ela quis viver. Se ela atingiu um equilíbrio, ela está obtendo uma satisfação da vida que ela tá vivendo. A forma como nós andamos comunica o nosso cérebro, e isso é uma coisa que tem um impacto enorme na nossa saúde. Então, o que vai acontecer? Voltando, nós vamos ter muitas oportunidades para aprofundar essas questões mais interessantes, tá? Mas fica aqui para vocês essa pergunta. Por que o diagnóstico da intolerância à lactose pode não ser suficiente para resolver problemas digestivos? Por que pessoas que diagnosticadas com intolerância à lactose continuam sentindo sintomas desagradáveis, sentindo que a sua vida não está legal, que a sua imunidade está baixa, que o seu intestino não está funcionando direito, continuam com todo o mal-estar que elas não deveriam estar, porque elas tiraram a lactose da sua vida, da sua alimentação. Ok?